Olá, pessoal, já estamos de volta com a nossa aula 5 de ética contábil e agora nós vamos falar um pouquinho, um resumo aí geral sobre a ética em vendas e negociação. Você sabe como que funciona, né? Como que funciona essa questão da ética, quando a gente fala em vendas e negociação? É o que nós vamos falar um pouquinho para vocês a partir de agora, tranquilo? Pessoal, a ética em vendas e negociação. O que é negociação? Negociação, pessoal, nada mais é do que a arte de chegar a acordo sem ceder nos princípios, tá? Frase de Frei Beto. Então, a negociação você pode resumir que é a arte de chegar a um determinado acordo, né? Sem ceder aí nos princípios, né? Como a gente pode falar, princípios morais, tá? A ética, pessoal, em vendas pode ser entendida como os padrões utilizados para avaliar se o comportamento profissional de vendas é certo ou errado, né? Como bom ou mal, justo ou injusto. Então, a gente analisa muito essa questão aí da ética em vendas. Muitas são as situações, pessoal, recorrentes na arena comercial, tá? Que leva a um determinado vendedor consciente a um dilema moral. Então, nós temos aqui alguns exemplos para vocês observarem, né? Um tópico primeiro aí fala sobre a propina, né? O que é a propina, pessoal? A propina nada mais é do que uma oferta de algo de valor ao comprador com o objetivo de influenciar seu julgamento ou sua conduta, tá? Então, tem essa questão também, tá? Quando a gente fala questão de propina, já foge da ética, né? Aí entra como a moral. Ao utilizar esse expediente uma vez como forma de acessar a um novo cliente, incorre-se no risco, quase uma certeza de que o procedimento se repetirá em todos os próximos pedidos. Ou seja, aconteceu uma vez, é arriscado de acontecer todas as vezes quando se tem a questão aí do envolvimento da propina. Tranquilo? 2, pessoal, conluio. O que é o conluio? Alguém já ouviu falar sobre isso? O conluio, pessoal, trata-se de um acordo, aliança ou combinação com o intuito de prejudicar outrem, ou seja, outras pessoas. O objetivo pode ser evitar a entrada de um novo fornecedor, né? Por exemplo, buscando desqualificá-lo por questões de preço, prazo ou uma determinada qualidade, tá? Garantindo assim a manutenção de uma política que perpetua o pedido ao vendedor e a propina ao comprador. Então, o conluio é isso, né? Uma aliança ali para prejudicar um determinado fornecedor, tá? Então, a gente fala nesse tópico 2 sobre o conluio, que não deve ter em vendas e negociação, ou seja, se tiver, não entra a questão aí da ética. Tem uma questão da espionagem, foi-se o tempo, né, que os espiões camuflavam-se dentro das empresas, arrombavam portas ou furtavam aí fórmulas secretas. Hoje é mais comum, né, a gente ver aí algumas estratégias aí inacreditáveis de espionagem, tá? Como a gente pode perceber em algumas empresas que outras pessoas adentram uma empresa com facilidade, com conversa, né? E acabam criando, né, o sistema de espionagem para prejudicar exatamente aí os seus concorrentes. Tranquilo? Os segredos corporativos, pessoal, estão por toda parte, tá? Nas lixeiras do escritório, tá? Nos relatórios postados sobre a mesa dos executivos em si, acessar lista de empresas, políticas de desconto, está a um clique do mouse, tá? Então, por isso, a segurança de informações tornou-se vital para as corporações, ou seja, para que não tenha esse prejuízo, né, como a gente fala aí, seja de espionagem, um prejudicando o outro através das informações tecnológicas. Temos o conflito de interesses, ponto 4, que fala sobre uma situação que fica caracterizada quando uma negociação ela é conduzida de forma a beneficiar o vendedor, mas não a empresa que trabalha, tá? A gente pode dizer aí a questão de combinação, né, de sonegação, tá, pessoal? Entra aí essa questão de sonegação também, onde o vendedor ele sonega algo que acaba prejudicando a empresa e tendo vantagens chamadas ilícitas, tá? A meta de vendas é atingida, a comissão é garantida, mas a rentabilidade do negócio fica em si comprometida, tá? Temos a questão da indução ao erro. Aqui a gente fala sobre o profissional que oferece ao seu cliente, né, um determinado produto, tá? Independentemente se vai atender ou não suas necessidades ou expectativas, e nesse caso aqui, o comprador é limitado ao produto ou serviço ofertado, reduzindo ao limite, né? Muitas vezes sem atender a demanda do cliente, ou seja, o cliente leva um determinado produto sem a extrema necessidade, futuramente prejudicando mesmo, né? Por quê? Porque isso acontece muito, de você comprar algo, um determinado plano, e um vendedor incluir mais outros, né? Vamos dizer assim, serviços,
sem a sua necessidade, te induzindo ao erro, né? Ou seja, você vai pagar algo que não teria necessidade se o vendedor fosse aí uma pessoa ética, tá? Em contrapartida, quando não há restrições orçamentais, o vendedor impõe, né, algo muito superior ao desejado. Ou seja, você vai comprar um determinado produto que custa aí, um exemplo, de R$ 500, o vendedor, para ganhar sua comissão, inclui mais algo, né, para ficar aí um valor de 900, R$ 1.000 e assim induzindo o cliente ao erro. Tranquilo? Pessoal, diante de todas essas possibilidades que a gente falou, resta ao vendedor uma certeza: evitar um conflito ético e pessoal, tá? Então a gente fala muito sobre a questão dos valores, tá? E também os valores da organização em que o mesmo trabalha. Então não deve se levar por consideração apenas para ter a retribuição da comissão, tá? Então uma negociação conduzida de maneira lícita, íntegra e honrada tanto satisfaz o cliente, garantindo uma repetição de compra. Não é assim? Quando você não é enganado, não é induzido ao erro em uma determinada empresa que você vai comprar um produto e você tem um bom atendimento, automaticamente, além de você voltar, né, a comprar nessa empresa, você faz um comercial, tá? Ou seja, boas referências sobre a sua conduta profissional e sobre os procedimentos de uma determinada empresa em si, tá? Valores, pessoal, são os princípios que guiam o processo decisório e que se banalizam, né, que se balizam em si, né, seu comportamento no cumprimento da sua missão. Não se esqueça, valores são princípios que guiam o processo decisório, tá? São seus valores que indicarão quando usar um dos artifícios apresentados, como a gente já falou, ou como buscar alternativa para manter aí o jogo nas vendas, ou seja, um jogo produtivo, né? Que tenha rentabilidade em si, tá? Então, pessoal, a gente sempre fala, lembre-se que a ética é uma opção fundamentada no bem e na virtude, tá? Confúcio, tá, dizia que não são os princípios que dão grandeza ao homem, mas é o homem que dá grandeza em si aos princípios, tá certo? Negocie produtos, negocie serviços, mas não negocie princípios, ao menos que você consiga dormir o sono dos justos agindo assim, tá? Será que as pessoas conseguem dormir, né, mesmo cometendo coisas ilícitas? Acredito que não, né? De acordo com Vasquez, de 1999, ele diz que o ser humano é um animal racional, cuja distinção dos demais é feita pela fala e pela inteligência, tá, pessoal? Sendo também definido como um ente material capaz de interagir o tempo todo com o meio ambiente, tá? No qual o mesmo está inserido, e ainda habilidades que transforma, sendo por ele também sendo transformado. Ou seja, ele em um ambiente ele transforma e é transformado em si, tá? Lisboa já fala, né? Faz o uso da afirmação axiomática, ou seja, o homem é um animal social por natureza. O que isso quer dizer? Ao referir-se ao homem, define-o em poucas palavras como alguém que não pode viver isolado, tá? Então, por essa razão, em toda a sua existência, ele busca viver em sociedade. E para a gente viver, a gente tem que ter a ética, tá, pessoal? A integração, que é verificada entre duas ou mais pessoas que somam esforços para que seja determinado um determinado objetivo e seja alcançado, tá? Temos a citação de Alencastro também, que fala, né, Alencastro 2010, que fala sobre as diferentes relações entre variados tipos de pessoas que podem se dar por motivos igualmente diversos, como, por exemplo, por escolha, como no caso da religião, do time de futebol e em si, tá? No caso também em questão da natureza das famílias, tá? Então a gente sempre fala sobre a relação humana e a ética no trabalho, tá? Aqui, como vocês podem observar, pessoal, a gente entrou falando sobre a relação humana e a ética no trabalho, ou seja, dentro de vendas, dentro de negociação, você tem um trabalho, você tem um serviço, e o serviço deve seguir com os princípios éticos, tranquilo? Temos mais uma citação do Andrade, 2006, ele fala que existe muitas microsociedades interligadas em um contexto de uma sociedade muito maior, que abrange o quê? Todos os habitantes da Terra. Cada indivíduo, porém, bem como cada microsociedade, a sociedade de um modo geral, tem os objetivos específicos que podem sofrer oposição, tá? Que por vezes sofre uma determinada oposição. Para que não se desenvolva conflito, é necessário o quê? Encontrar um ponto de entendimento para que se possa promover aí o desenvolvimento da sociedade
de um modo geral, tá? A relação humana, né, e a ética no trabalho, conforme Alencastro, ele fala sobre a coletividade também humana, que origina o que é comumente denominado cultura, tudo aquilo que caracteriza a existência social de um determinado povo, tá? Temos mais a citação do Chauí, 2001, ele fala que toda cultura no qual o indivíduo se encontra inserido influencia, de certa forma, a sua personalidade. O que você acha sobre essa questão? Será que toda cultura no qual o indivíduo, né, um determinado indivíduo, ele está inserido, influencia de uma certa forma na sua personalidade? Acredito que sim, né, pessoal? Se você está num grupo de boas pessoas, acredito que dificilmente você se torna uma má pessoa, né? Se você é uma má pessoa e você anda com boas pessoas, é mais fácil você se tornar uma boa pessoa. Se você é uma boa pessoa e anda com más pessoas, aí inverte a questão aí da sua personalidade. Tranquilo? No entanto, pessoal, é que certo que nem sempre, conforme SA 2005 fala, as pessoas seguem as regras vigentes no seio social, suplantando muitas vezes os interesses individuais para sobressair o interesse da coletividade, criando o quê? Conflito entre a sociedade e o indivíduo, que vai ocasionar consequências para este ou para ambas as partes. Tranquilo? Aqui a gente fala também sobre a questão dos valores em si, né? Várias citações para vocês terem ideia do que se refere essa relação humana e a ética no trabalho. Alencastro, pessoal, ainda ele fala sobre a questão da convivência social, né? Quando se cria assim uma dimensão ética que abrange os princípios por eles formulados sobre o que é certo e o que é determinado errado. Tranquilo? Falando do papel da liderança, então tudo isso que a gente falou sobre isso, se você pensar em uma empresa como um todo, onde existe muitos processos acontecendo ali ao mesmo tempo, né, se torna indispensável a exigência de um planejamento, pessoal, a liderança, o comprometimento. Então a gente sempre fala, né, alguém que vista a camisa e dê todo o direcionamento para que tudo seja executado da melhor forma possível, é exatamente nesse ponto que entra a figura de um determinado líder. Líder, né? Para você ser um líder, você não deve só cobrar, você deve ajudar essa pessoa a executar uma determinada tarefa, tranquilo? Então existe a questão aí do papel da liderança. Sem o devido direcionamento, os profissionais podem se perder dentro tantos os processos entregar um resultado muito abaixo do esperado. Então, por isso que é importante não somente cobrar, mas ajudar uma determinada pessoa de um setor, uma pessoa que está como um diretor de um setor, isso vai facilitar muito o trabalho dentro da empresa. Gerando assim, né, se caso a pessoa não ajudar, vai gerar assim prejuízos financeiros, principalmente para a empresa e frustrações para toda a equipe. Aí ocorre o quê? Retrabalho, queda de produtividade, entre outros tópicos em si. Tá? Então, o papel da liderança, pessoal, nas organizações é fazer todo esse gerenciamento. E o líder precisa ter o quê? Ética, tá? Então, ele vai criar motivação, comprometimento e não vai ter a questão aí das questões antiéticas, né, comprometidas dentro de uma organização, ou seja, cumprir o seu papel de líder, além de criar métricas, planejar a execução das tarefas e mensurar os resultados obtidos ao longo de um determinado tempo. Tranquilo? Pessoal, essa foi a ética em vendas de negociação, como eu falei para vocês, é uma aula bem resumida, nós vamos debater isso aqui nas aulas ao vivo, tá? A gente vai explicar um pouco mais para vocês, quem ter aí dúvida, né? Quem tiver dúvida em si, mas, em geral, nada mais é do que um resumo, alguns tópicos do livro, para a gente estar debatendo durante aí as nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado, assistem às nossas aulas desde a primeira, tá? Nós vamos ter aí no final 10 aulas gravadas e, posteriormente, nós vamos debater nas nossas aulas síncronas. Tranquilo? Próxima aula, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade social. Aula 6. Então, não perca, assistem a aula 6. Abraço e até a próxima aula.